Para quem faz ou já fez terapia, ou que é curioso de saber, uma das ferramentas mais poderosas que o processo de terapia traz para o cliente é a descoberta. Descobrir o que está por trás de muitas dificuldades, de muitos problemas, de repetições, muitas outras coisas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o sentimento de rejeição que está ligado ao medo do abandono e que muitas pessoas chegam com queixas variadas, né? Com situações variadas que muitas vezes você nem imagina que está ligado a uma dificuldade de aceitação de si próprio e enraizado num medo de ser excluído. A exclusão é o sentimento mais difícil que um ser humano pode enfrentar ou se submeter a ele. Existem exclusões que são reais, a pessoa sente isso, vive isso no dia a dia, e tem situações que são meramente ilusórias da cabeça da gente, das emoções, dos desequilíbrios. Mas se sentir excluído, fora e necessariamente abandonado por uma pessoa, por uma circunstância, leva a uma síndrome de rejeição, ou seja, porque síndrome, né? Assim, a pessoa fica obcecada com a ideia de que ela é rejeitada ou será rejeitada em determinada situação. E muitas vezes a queixa, a dor, até mesmo o sintoma, não aparenta ser este caminho, mas no final, quando a terapia traz a descoberta, é claro, né? Junto com o terapeuta, no acolhimento de um lugar seguro, que é o lugar de terapia, a pessoa é capaz de fazer essa descoberta. Eu tenho esse sintoma, esse comportamento e está ligado a um medo de abandono, ao medo de ser rejeitado. Então, como que é esse caminho desse lugar da descoberta, dessa rejeição e mais ou menos como que ela ocorre e o que pode ser feito? É disso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo. Então, veja só, o que acontece com a pessoa que tem medo de ser rejeitada? Geralmente, ela é carente e pegajosa. Ela naturalmente é uma pessoa que se apega a outras pessoas ou a circunstâncias. Isso tem a ver com a carência, e a carência, ela é uma busca constante de quê? De segurança. Você está carente de algo e você busca naquilo que você tanto carece a segurança. Então, uma pessoa que é muito pegajosa, ela está em busca de segurança, portanto, ela tem um núcleo interno de insegurança. É preciso, primeira coisa que você precisa olhar em você mesmo é isso. Por que eu me apego tanto? Eu sou pegajosa e algumas pessoas ouvem isso de amigos, de familiares, de parceiros e parceiras. E é ruim, isso coloca a pessoa numa situação de estar sendo criticada, de estar sendo julgada. Mas no fundo, a pessoa sabe, realmente sou muito pegajosa, eu preciso ficar junto, eu preciso estar ali. Eu não sinto que estou bem ou seguro, ou que aquilo faz parte da minha vida se eu não estou ali junto, pegando, agarrando aquela situação. Essa é a atitude da pessoa pegajosa. Parece não, é uma palavra pejorativa, porque a gente usa de forma pejorativa, mas é preciso que você tenha um acolhimento de si mesmo. Imaginar, não, eu me apego muito fácil, eu preciso externar com muita ênfase todos os meus sentimentos, eu tenho uma necessidade de presença física da pessoa, de saber, de estar junto. Isso é ruim, talvez, para as outras pessoas, para as pessoas queridas, para as pessoas próximas,
mas naquele momento em que você está naquela situação, e eu digo está, porque uma pessoa não precisa ser pegajosa, a gente fala é pegajosa, do verbo ser, mas não é necessariamente assim. Você está naquela situação, é preciso descobrir o que pode estar por trás disso. Então, você tem que atentar para as repetições, porque as situações onde você é recriminado, onde você é apontado, olha, você está muito em cima, você precisa o tempo todo estar ligando, você precisa saber o que está acontecendo, você sempre quer fazer parte. Isso acontece em todas as áreas, não é só na área de relacionamento amoroso, mas também na área familiar, também na área profissional. Então, você precisa se atentar quando isso começa a aparecer em todas as suas áreas de atuação. Isso é problema, né? Então, você precisa primeiro ficar atento. Isso está acontecendo mesmo? E por quê? Então, como eu falei antes, você tem que ter a consciência de que quem é muito apegado, carente, está buscando segurança. E essa segurança perdida, vamos colocar assim, geralmente foi perdida em traumas ou situações traumáticas ou situações muito difíceis sofridas da infância e da adolescência. Nada em terapia, em psicologia e inclusive na medicina é ciências exatas, ou seja, é uma regra. Todo mundo que está passando por determinada situação viveu um trauma na infância ou na juventude. Não é regra. Mas a grande maioria, é por isso que a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com o dia a dia, inclusive da nossa própria experiência como terapeutas, né? Que as pessoas trazem essas dores, esses traumas, essas dificuldades da infância e às vezes da adolescência. Então, isso acarreta toda essa busca de segurança, essa busca por algo que está faltando de uma forma tão frenética que torna a pessoa uma pessoa pegajosa, ok? Então, a primeira coisa é estar ciente disso dentro de um processo terapêutico e estar predisposto a descobrir ou a falar de algumas dores. Isso é imediato? Não, é um processo. O que precisa é que o cliente esteja aberto para que isso possa acontecer. Então, a terapia desperta, no caso das pessoas carentes e pegajosas, né? Isso desperta na pessoa o prejuízo. Porque eu trabalho com adultos, então o adulto ele trabalha com a racionalidade. Então você precisa raciocinar do prejuízo. Que prejuízo é esse que eu estou assumindo para mim, para a minha vida, sendo desta forma, atuando desta forma? Qual é o custo que eu estou pagando por isso? E as pessoas que eu amo também estão pagando. Então, quando você começa a racionalizar, porque é uma situação emocional, nós somos adultos, então em determinadas situações todos nós usamos máscaras e a gente se adapta. A gente não está falando de um diagnóstico disfuncional onde a pessoa não consegue funcionar, não. A gente está falando de uma característica de desequilíbrio emocional que não impede a pessoa de funcionar, mas prejudica a pessoa. Prejudica primeiro ela mesma porque ela sofre horrores. É um sofrimento profundo. E a forma como ela está diante da vida causa sofrimento a ela. Como a insegurança é muito grande, ela projeta para quem está mais próximo, as pessoas da família que estão mais próximas, e aí o prejuízo também é das outras pessoas. Então, a primeira descoberta é racionalizar, olhar para isso de forma racional e que não vale a pena ficar nesse lugar. Então, é preciso olhar para as circunstâncias como elas realmente estão acontecendo na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um curso e um dos terapeutas
expôs um caso de um cliente que ilustra bem o que eu estou falando. Veja só, ele tinha essa característica da muita insegurança, ficava muito apegado, e a namorada queixava: ó, você é muito pegajoso, tá demais, você quer me controlar, você desconfia do que não existe, e eu não vou continuar nesse relacionamento, eu não consigo, dessa forma eu não consigo. Por conta disso, ele foi para terapia. Então veja só, ele tinha consciência dessa característica dele, de ser pegajoso. Ela não era a primeira namorada dizendo isso e nem a primeira pessoa. Outras pessoas em outras situações, não só de namoro, já tinham falado para ele: fulano, você é bem pegajoso, né? Você se apega muito, você precisa ficar agarradinho demais. Então ele tinha consciência, mas nesse caso esse namoro era muito importante, a pessoa era muito importante e ele não queria perder. Ele não queria, então ele buscou a terapia, muito bem. E chegando lá, ele começou a contar o histórico dele. Então, por que eu falo que ele tinha consciência? Porque ele relatou que ele, desde criança, sempre foi assim. Percebem? Então, não é uma coisa que aconteceu quando ele começou a se relacionar. Não, ele era uma criança de muita necessidade. Uma criança muito medrosa, que não saía para brincar, que tinha medo dos brinquedos, que tinha medo de ir para o parquinho. E os pais acolhiam aquilo como uma resistência dele, não um sentimento de medo profundo. Porque geralmente a criança tem um medo assim: eu saio para fazer alguma coisa, eu vou até o parquinho ou eu vou brincar com outras crianças, os meus pais podem desaparecer, eu posso ficar sozinho. De repente eu não tenho pai, mãe presente, as crianças somem e eu vou ficar sozinho, que é o abandono, porque a rejeição está diretamente ligada ao medo de abandono. Então a criança não vai. É irracional, porque a cabecinha de uma criança, ela não é racional. Ela tem esses medos irracionais. Então ele tinha esse comportamento e os pais, eles, segundo o relato dele, não reconheciam, os pais não reconheciam esse medo dele e diziam para ele: vá brincar, para com isso, você precisa interagir, não vai acontecer nada. Mas isso para ele, enquanto criança, ficou registrado como se os pais não o reconhecessem da forma que ele era. Então gerou uma marca ali. Ele se sentiu rejeitado na forma essencial de como ele estava se manifestando diante de um medo. E esse medo pode ter N causas. Não faz parte de um processo terapêutico também você querer saber todas as causas de tudo. Isso é loucura. Mas esse cliente relatou que ele tinha esse medo. E o que doía nele era essa forma como ele processou e ele guardou, que é como se os pais não tivessem reconhecendo aquele sentimento dele, né? Rejeitando. E aí, na vida adulta, ele estava sofrendo com aquela situação. Então, só para vocês entenderem que sempre existe aí uma relação entre infância e adolescência, coisas que a gente vive que de repente a vida adulta a gente não consegue superar e elas aparecem de outras formas. Dentro do processo de transformação desse sentimento e enfrentamento da realidade diante da racionalidade e do desejo de viver sem esse sentimento, sem essa necessidade extrema de segurança, sem estar no mundo como alguém pegajoso, a gente trabalha muito com 3 técnicas que são interessantes, ligados ao externo, ou seja, com outras pessoas ou com circunstâncias no entorno. Antes da gente ir para dentro, que é o processo mais efetivo terapeuticamente, a gente pode ir para fora um pouco, né? Um passo de cada vez. Tem uma técnica que é bem interessante, que é uma técnica de você agarrar uma almofada. Quando você tiver necessidade de controle, de saber de alguém, de estar perto de alguém ou se sentir fora do contexto, é um exercício bem interessante. Você agarra uma almofada,
Agarra como se fosse aquela pessoa, como se fosse aquela situação, para você sentir segurança. Não, tá aqui na minha mão. Agarrar, né? A gente trabalha isso com os clientes presencialmente, né? Antes da pandemia, se Deus quiser, depois da pandemia. Então a pessoa agarra, mas isso é um exercício que você pode fazer sozinho, só para você perceber como que é a sensação. Você agarra aquela almofada, sente o que é que aquilo, pensando no que está te incomodando. E você começa a soltar devagar, devagar. É uma experiência física, soltando aquela situação. Não é um exercício de brincadeira. Para muitas pessoas é muito difícil, mas é um começo. Para que isso? Para você perceber como que fica seu sentimento, como que fica o seu corpo, como que fica a sua respiração. E muitos pensamentos vêm neste momento. E alguns desses pensamentos, eles têm soluções, eles contêm informação. Então, essa é uma técnica que a gente faz muito. Tem uma outra técnica que aí você precisa de uma outra pessoa, seja ela da sua confiança, com quem você convive, talvez a pessoa que esteja reclamando, né, do pegajoso ou a pegajosa. Pode ser um parceiro amoroso, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um amigo muito íntimo, alguém que realmente tem um sentimento verdadeiro por você. E aí a gente trabalha com uma técnica de novo com o corpo, que é de abrir mão. Como que é isso? Todas as vezes que a pessoa estiver reclamando da sua atitude, e a pessoa precisa ter atenção, com cuidado, dizer assim, olha, você está exagerando, você está querendo muito, olha o controle, não é assim. Então, o cliente para, a pessoa para e ela faz um movimento assim de fechar as mãos naquele momento, porque o que acontece com fechar as mãos? Fechar as mãos é uma atitude corporal de raiva. A gente, quando está com muita raiva, a gente fecha as mãos, até inconsciente. Então, a gente pede, quando aquilo vier bater, porque quando a pessoa reclama, qualquer reclamação que a gente ouve, gente, quando alguém reclama de você e fala que você está fazendo alguma coisa errada ou que você está incomodando, você fica excluído, você fica pequeno e fica com raiva. Então, feche as mãos e aí você abre as mãos devagar, deixando a outra pessoa fazer o que ela quer fazer, deixando a pessoa livre para ela viver aquilo que ela quer viver, seja o que for. De uma ida ao banheiro a uma viagem de um mês, não interessa. Então você faz isso e solta. Mais uma vez, focado no que o seu corpo te conta e o que você sente em relação àquilo. Essas técnicas também funcionam não só para momentos em que você está se sentindo carente ou que você foi acusado de estar muito controlador, pegajoso, pode ser também para situações que você está tendo muita dificuldade de deixar ir, sabe? Às vezes nem precisa de uma presença de alguém, você vai aprender, eu tô com raiva dessa situação, mas eu quero deixar ela embora. Mas nesse caso específico, quando tá ligado outra pessoa, com a queixa da pessoa, ela tá sendo prejudicada por conta de um sintoma de apego, a gente faz esse exercício. E um terceiro exercício, esse é feito a dois, funciona muito também com parceiros amorosos, pai, mãe, amigos, que a gente chama de contrato interativo. Esse contrato interativo, a gente escolhe uma palavra chave, uma palavra que vai dar um código para aquele que está saindo do seu lugar, invadindo o espaço do outro. Então, por exemplo, uma palavra como abacaxi, pode ser qualquer palavra, né? Abacaxi é uma palavra neutra, ou se não for para você, escolha uma palavra neutra. O que acontece? Todas as vezes que a pessoa com quem você convive, pessoa que está sendo sufocada por conta da sua atitude controladora ou pegajosa, o seu medo, a sua insegurança, ela vai dizer abacaxi. Na hora que o cliente, né, você, a pessoa ouve abacaxi, ela se compromete a se afastar.
certo ou errado, aquela pessoa está se sentindo sufocada, aquela pessoa está se sentindo invadida, entende? Certo ou errado, porque isso tem que ser sem julgamento. Você não pode entrar, mas eu não estava fazendo nada, mas não tem nada a ver. Certo ou errado, a pessoa vai dizer abacaxi e você se compromete a se afastar, certo? E certo ou errado, você também se afasta. Pensando certo ou errado, não deveria, eu deveria. Você se afasta e dá o espaço. Isso tudo envolve convivência, envolve paciência, envolve comprometimento, né? Envolve amor a si próprio primeiro e amor do outro por você, e o corpo, você colocar o seu corpo a serviço dos seus sentimentos. Então esse é um processo, são exercícios que a gente passa, exercícios terapêuticos que são necessários num processo de terapia profundo, comprometido, né? Você tem que experimentar, não adianta você estar em sessão terapêutica, você estar em processo de terapia, você estar em contato com o seu terapeuta e não seguir as diretrizes que ele tem para te ajudar. Depois que a gente trabalha um pouco essa parte externa, que eu chamo do contato com o outro, a gente vai para o interno, é mais um passo que você pode dar diante dessa circunstância emocional que incomoda, que está prejudicando a sua vida, que pode interferir nos seus relacionamentos, sendo você alguém com medo de rejeição, com medo de abandono e se tornando uma pessoa controladora e pegajosa. Esse movimento interno, a gente passa por uma consciência profunda de como é que você se reconhece e atua junto com as pessoas. Porque em relacionamentos é o dar e receber. A gente também fica na expectativa de receber. O que eu quero do outro? Eu quero isso do outro. Então a gente quer muito algumas coisas, às vezes as pessoas têm para nos dar, às vezes as pessoas não têm para nos dar, mas a gente fica nessa expectativa. Diante disso a gente gera o quê? Pedidos, perguntas, demandas, exigências. Nesse ponto é que a gente precisa fazer a diferenciação, que é a diferenciação entre convite, pedido e demanda. A gente precisa ficar claro, e isso vale para todo mundo na vida, não só para quem está passando por essa dificuldade, né, de se sentir rejeitado, que tem essa característica, mas veja só, você precisa aprender que essas são modalidades de negociação. Ou você faz um convite para uma pessoa, ou você faz um pedido, ou você faz uma demanda, uma exigência. Como assim? O convite, você vai falar para a pessoa: você quer ir na academia comigo? Você quer almoçar? Você quer ir até o parque? Né? Você vai fazer um convite e a pessoa tem todo o direito de dizer não. Convite, você aceita ou não. E o dizer não de um convite é até fácil de você ouvir, né? A pessoa não quer, não estou com fome agora, não, estou cansado, não vou sair, entende? Então é possível você ouvir o não, você fez um convite para aquela pessoa, tá? Então, começa-se a aprender a ouvir não, mais do que falar, né? Aprender a ouvir o não. A segunda modalidade de negociação é o pedido. O pedido, você vai dizer assim: você faria isso como um favor para mim, sendo isso qualquer coisa? Você almoçaria comigo hoje como um favor para mim? E aí é um valor mais alto, você está fazendo um pedido, né? Um favor, deixa eu te explicar, eu quero como um favor. E mesmo assim a pessoa pode dizer que não. Só que aí a pessoa vai dizer não, ela precisa de um bom motivo. Às vezes a pessoa não está disposta a te dar um bom motivo. Mas uma pessoa que está dentro de um relacionamento com você, que se preocupa com você e você faz um pedido, você poderia fazer isso como um favor? Se a pessoa vai dizer não, seja por um impedimento ou porque ela não quer, ela vai
colocar para você uma justificativa com um bom motivo, tá? Mas novamente você começa a ouvir não. Você aprende a ouvir não. Só que o pedido, quando a gente pede alguma coisa como um favor, de uma forma amorosa para alguém que está do nosso lado, geralmente a gente escuta sim, geralmente, né? E a terceira modalidade de negociação, que quando colocada como exigência nem é negociação, né? Mas vamos lá. A exigência ou a demanda, tá? É aquilo que a gente fala assim, ó, ou você faz isso ou a coisa vai ficar ruim. Ou você faz isso ou você vai se arrepender. Ou você faz isso ou vai ter retaliação. Percebe? Isso é uma exigência. Isso é colocar a pessoa contra a parede. Então, esse tipo de coisa não funciona. Só que nos nossos relacionamentos no dia a dia, a gente faz isso muito. A gente ameaça o outro por nossa insegurança. Mesmo que você não seja uma pessoa pegajosa, que não esteja dentro desse contexto, né, da rejeição que nós estamos tratando nesse vídeo hoje, você acaba exigindo muito. Exigindo do outro muito. Né? Às vezes você é inconsciente de que você está num processo que você está se sentindo com medo de ser abandonado, de rejeição, está sendo exigente. Mas a gente às vezes tem esses movimentos de rejeição que não levam a nada, não vão te levar a nada, porque é muito confronto. Existe uma exigência, veja só, né, para deixar claro que a demanda ou exigência como ultimato ou emergência, ela é válida. Como assim? Emergência. Tira aquela criança de perto do fogão porque ela vai queimar a mão. Entendeu? Você tá demandando. Vai lá e faz isso. Tô ocupado. Tira fulano da cozinha, o pequenininho lá que o fogão tá ligado, ele vai queimar, ela vai fazer alguma coisa. Isso é uma emergência. Um ultimato num relacionamento poderia ser algo assim, ou você para de beber, por exemplo, né? Ou você para de beber e entra num processo de alcoólicos anônimos, de alcoólatras anônimos, ou eu vou deixar você. Percebe? Isso é um ultimato. Ou você entra num processo de reabilitação, ou eu vou sair deste relacionamento. Então, a demanda enquanto ultimato e emergência, ela é válida. Agora, como uma exigência simples e pura por ameaça, não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Isso é um comportamento carente. Exigência é um comportamento carente. Então, você precisa aprender a fazer mais pedidos e menos demandas. Aprender a pedir por favor, aprender a ouvir não, falar com mais tranquilidade, com mais segurança. E nessa troca tem uma dica preciosa que é importante e que eu falo muito para os meus clientes, é assim: quando acontecer de você fazer um pedido e a pessoa disser não com um bom motivo, mas disser não, além de você acolher, comemore que você não conseguiu. Comemore aquele não. Mas como assim, Van? Comemorar um não? Aquilo não foi bom, eu estava esperando que ia dar certo e não deu. Comemore, tá? Porque a comemoração, você está apreciando o autocuidado do outro, o autorrespeito do outro. Você está reconhecendo que o outro respeitou o seu próprio limite. Então você começa a aprender que você também tem esse lugar e que ninguém vai morrer, não vai acontecer um caos se o que você levantou uma expectativa não vai acontecer. Aquela pessoa não vai embora, aquela pessoa não vai te abandonar, ela simplesmente disse não porque está se cuidando. E aí você comemora, que bom, eu tenho alguém do meu lado que se respeita, então eu posso me respeitar também, respeitá-la e me respeitar. Esse é um processo de amadurecer. Fácil, né? Não, mas é possível. Você precisa entender que o limite do outro é o que te ensina sobre o seu limite.
E quando você enxerga o limite do outro, você começa a recuar com a invasão da privacidade do outro. Você começa a recuar com a sua necessidade de controle, as suas exigências, seu medo de rejeição, sua sensação de que vai ser rejeitada, que vai ser abandonada, percebem? Então, esse é um movimento de comemorar, celebrar. Ótimo, escutei não e sei por que é, faz sentido e vou respeitar isso. Quando a gente consegue avançar no nível máximo de um processo terapêutico, se é que existe nível máximo, tá? Vamos dizer assim, a gente fecharia com chave de ouro quando, nesse histórico dessa situação pegajosa, a pessoa entende, independente do que aconteceu na infância ou na adolescência, mas principalmente na infância, independente de reconhecer trauma, independente de ter sido algo pontual, né, que a pessoa sabe o que é, que levou aquilo, o importante é você acolher a sua criança ferida, porque essa dificuldade, a carência, essa dor de insegurança, essa dor de vou ficar sozinho, vou ficar excluído, é um sentimento infantil. Porque se você racionalizar como adulto, nenhum adulto é abandonado, o adulto é deixado, é totalmente diferente, não tem dor nisso. A nossa criança interna ferida é que carrega isso. E aí a gente fica com essa dor infantil e quer que as outras pessoas cuidem da gente. E isso não funciona. O que funciona é quando você, adulto, cuida da sua criança ferida, da sua criança interior. E quando você aprende isso, você coloca essa criança no seu colo, essa sua criança no seu colo adulto, dá amor para ela, mas também contém. Ela precisa ficar contida ali com vocês. Você tem que dizer para ela, não vá sair pedindo para qualquer um cuidar de você, para as outras pessoas cuidar. Quem cuida de você sou eu. Eu cuido de você. Fulano, fulana, quando der, se quiser, mas eu estou aqui. É uma conversa interna profunda, porque esse é o sentimento infantil que te leva a transitar na vida de adulto, causando você mesmo um monte de problemas para você e afastando as pessoas. Porque quanto mais exigente você é, mais inseguro você está. Quanto mais pegajosa você é, mais carente você está, mais as pessoas vão afastar de você. E não só relacionamentos amorosos, não. Amigos, a própria família cansa. Pai e mãe cansa, irmão, gente. Então você precisa olhar, poxa, que prejuízo é esse? Eu não quero estar nesse lugar. Eu posso sair desse lugar. Então o processo terapêutico é muito importante para as pessoas fazerem essas descobertas. Tem todo um caminho, não existe regra, cada um segue um caminho, não existe, cada um segue o seu processo da forma, é único, é um processo único, ok?